título nacional. Bola premiação de 5 mil, 4 mil, 3 mil, 2 mil e 1.000. Partiu Guilherme Miller. O sprint. Partiu chegada aqui! Vou partir com tudo! Meu Deus do céu! Levanta, pessoal! Levanta vocês dois! Vai, Audax! Vencer a prova! Vai! Cuidado! Essa imagem que vocês acabaram de ver foi a chegada do Campeonato Brasileiro que rolou agora no dia 10 e a gente vai comentar um pouquinho. A gente não, o Kleber, né? Bom, essa chegada acho que assim é interessante a gente observar que depois de 107 quilômetros de prova, uma prova de maratona onde se decidia ali o campeão brasileiro de mountain bike maratona 2023, depois de 107 km, chegam 5 atletas para o sprint, né? E assim, eu acho interessante a gente olhar para isso e pensar, né? Para 107 km, quase 4 horas de prova, 5 atletas chegam para disputar o título num sprint final ali de menos de 1 minuto, né? Então, assim, o ponto importante ali, né? Eu acho que é justamente o que a gente já falou em outros episódios aqui, do quanto que aquele 1%, 2% para um atleta de alto rendimento, para um atleta que está no alto nível, como que isso faz diferença? É a diferença entre ser o primeiro e ser o quinto. Entre você vestir a camisa de campeão brasileiro e você sequer estar no pódio, por exemplo, né? Então, assim, assim, esses 5 atletas, a gente pode pensar, então esses 5 talvez estivessem muito mais forte do que os outros, né? Porque os outros tomaram minutos, né? E não necessariamente, porque às vezes esse gap que se tornou minutos numa prova como essa, que foi muito plana, pode ter se formado em um ponto específico. Mas uma vez que você perde o pelotão, se perde aquele pelotão principal e você tem que andar sozinho ou num pelotão um pouco mais lento, aquele gapzinho que faltou nossa, se eu aguentasse mais 10 segundos com o grupo, eu cruzava o morro com o grupo e não perdia aquela roda. Então, às vezes, esses 10 segundos custa no final de uma prova 5 minutos, 10 minutos. Então, acho que é legal a gente observar isso, porque o quão complexo é um processo de treinamento quando você vai falar de alta performance, quando você vai falar desses atletas que vão disputar o título nacional, um título internacional, um mundial, porque essa diferença, ela pode, no final de uma prova, representar uma diferença gigante, e você achar que, nossa, aqueles atletas estavam realmente muito mais fortes. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser simplesmente uma questão de ele estava um pouquinho mais forte, mas numa hora muito importante da prova, muito decisiva. E no final o gap acaba ficando gigante. Mas é interessante sempre observar isso, ver essas questões, como eu já falei aqui, por essas e outras que a gente admira os atletas, porque você ser medido, né? E você vê no final, chega o Ben 10 e o Edson, e eles chegam disputando, o Edson chega na cola, assim, acho que não dá meio segundo de diferença ali, e assim... É a diferença entre ser o campeão e ser o vice, né? E o vice, eu falo que talvez seja uma das posições mais ingratas, porque geralmente o cara que foi vice, ele termina com um gostinho de
putz, perdi o ouro. O cara que chega no bronze, muitas vezes ele chega com gosto de conseguir salvar o bronze aqui, pelo menos, conseguir o bronze. Então, o primeiro tá feliz, o bronze ali, o terceiro tá feliz, o segundo é o cara que aparece na foto meio triste. É mais ou menos assim, eu perdi, o segundo é quem perde, o terceiro, ele é como campeonato de futebol. O terceiro lugar, você disputa o terceiro lugar. Então é meio que isso, né? Nessas competições de chaveamento, onde você tem disputa de terceiro lugar, é ainda mais visível isso, porque você termina, né, o campeonato com uma disputa e você ganha a disputa. Mas em provas como mountain bike, que não tem essa disputa do terceiro e quarto, ainda assim tem um pouco esse sentimento, né? E assim, eu já falei aqui, acho que no primeiro podcast que a gente falou um pouco, eu falei que eu sofria da síndrome do terceiro quando eu pedalava, e quando eu decidi fazer educação física, eu falei, não quero mais sofrer disso, eu quero ser o melhor, não quero ser segundo, terceiro. E foi engraçado que esse dia foi super sofrido, apesar de ser super feliz, né? Porque eu tinha 3 atletas no Campeonato Brasileiro, eu voltei com, né, os meus atletas voltaram com 3 pratas, o Edson foi prata ali na Elite, o Gustavo foi prata na Master C, a Simone foi prata na Master B da feminino. Então assim, 3 pratas com 3 atletas no brasileiro, é ótimo, é lindo. Mas fica aquele gostinho de... Podia ter chegado ali, poxa, né? foi prata, né? E tão pertinho que a gente chegou ali. Mas é isso, eu acho que é a busca, fica pro ano que vem.